escutando ele ali sendo entrevistado pelo João para o Carpe Diem, eu falei, ai gente, a gente tem que ter mais professores assim. Né? A gente ficou, né, nós e os professores, cadê Lourdinha, cadê Dani? Delícia de ficar ouvindo, né? A gente ficaria ali. E tem um aluno como o João fazendo essas perguntas bem interessantes também, né, Sérgio? Então, é um pouco sobre poesia. Quem gosta de poesia, com certeza, tem Cecília na cabeceira, não é no coração que a gente fala, mas também na cabeceira, né? Então, para a gente, esse ano é um ano especial, 2025, ano de 50 anos da Fundação Torino. A gente está aqui, eu acho que é uma jornada de crescimento qualitativo de educação nesse país, né? Com essa parceria que a gente tem com as famílias. Então, para a gente, como escola, também abrir para a sociedade, abrir para o público um pedaço da escola trazendo essas conversas, é um orgulho. Então, são 50 anos de histórias assim, né, que a gente divide um pouco com vocês. Eu estou vendo que o Sérgio um dia estava aqui na plateia, hoje está aqui. É sempre assim, essa troca. E quem gosta de literatura sabe a importância da gente estar fazendo esse projeto há quanto tempo? Antes da pandemia a gente já começou com esse projeto, né? São de fato divinas conversas. Enfim, como diz uma avó que vem muito aqui, só faltou o vinho. Não é, meninas? Só faltou o vinho. Pois é, mas depois dá, né? Tá na escola não, mas depois dá. Depois dá. Enfim, uma escola, ela não pode começar um projeto, começar uma plateia, começar nenhum espetáculo sem trazer quem ela atende melhor, que são seus alunos. Então, cadê meninos? Podemos começar? Então, a gente sempre faz um pocketzinho com os meninos do grupo de teatro, as meninas aqui do grupo de teatro. Então, é com vocês. Amiga, você não sabe o que eu tô lendo. Cecília Meirelles. Mas quem é Cecília Meirelles? Nasci aqui mesmo, no Rio de Janeiro. 3 meses após a morte do meu pai. E, antes dos 3 anos, perdi minha mãe. Essas e outras mortes acarretaram muitos contratempos materiais. Mas, ao mesmo tempo, me deram uma tal intimidade com a morte, com que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Minha infância de menina sozinha me deu 2 coisas, que parecem negativas, mas para mim sempre foram positivas. O silêncio e a solidão. Essa é a área da minha vida. Então, leia este. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio ao mar. Eu não tinha essas mãos, sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Do Caeté à Vila Rica, tudo ouro e cobre. O que é nosso, vão levando, e o povo aqui sempre pobre. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, liberdade, ainda que tarde, nos prometia. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Isto ou aquilo, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. E quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos 2 lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda. Qual é melhor? Se é isto ou aquilo. A vida só é possível
se reinventada. E hoje, no Dia Mundial do Teatro, nós vamos chamar ao palco o poeta e professor Sérgio Alcides para um bate-papo sobre as várias facetas de Cecília Meirelles. Boa noite. É uma alegria abrir a nova temporada do Divinas Conversas, a temporada 2025. É uma alegria rever tantos e tantas aqui presentes, tantos rostos queridos. Que bom que voltaram, sinal de que gostaram. É uma alegria acolher os novos, que ainda não estiveram em nenhum outro episódio, como se diz hoje em dia, do Divinas Conversas. Saibam que aqui é lugar de deleite, é lugar de alegria, é lugar de partilha, partilha de beleza, partilha do que a vida tem de melhor para oferecer para a gente. Pelo menos é isso que a gente acredita, é nisso que a gente acredita. Que poesia e prosa abrem portais para outras dimensões da nossa existência. Parabéns mais uma vez à Fundação Torino, no seu meio século de existência, por apoiar e promover um projeto desse dentro da escola. Parabéns a toda a equipe, a diretora Márcia, ao time excelente dela de professores, a querida Flávia, que é nossa interlocutora no projeto, por viabilizarem esse programa tão legal, tão bacana. Meu nome é Rogério Tavares, eu faço parte da equipe do Divinas Conversas, sou curador do projeto, o que muito me honra e muito me orgulha, sou membro da Academia Mineira de Letras, e hoje nós temos aqui o privilégio, a alegria de conversar com um dos melhores professores de literatura que moram na nossa cidade, que é o professor Sérgio Alcides, cujas aulas são de uma clareza, de um poder de comunicação que ajudam a gente a caminhar por esses caminhos aí da poesia e da prosa. Vocês fizeram uma apresentação brilhante que condensou os aspectos principais da biografia da Cecília e os pontos importantes da obra da Cecília, né? Como o poema que leram, retratos, como o romanceiro, que está aqui presente, como isto, aquilo. Então eu fiquei encantado. É a prova de que temos novas gerações de muito talento aí, de muito vigor vindo pela frente, que bom. E a Cecília falava isso, né? Por conta dessas tantas perdas que ela teve, eu nunca me esforcei por ganhar e nunca me espantei por perder. A vida ensinou isso para ela. E eu queria dar as boas-vindas ao Sérgio, que é graduado em Comunicação Social, lá no Rio de Janeiro, é mestre em História Social da Cultura pela PUC do Rio, é doutor em História Social pela USP, tem um trabalho maravilhoso chamado Estes Penhascos, em que ele estuda brilhantemente a vida de um grande inconfidente, que eu admiro muito, que é Cláudio Manuel da Costa. Depois fez os seus pós-doutorados no Rio, em São Paulo, em Yale, e é poeta e é crítico literário, tem livros importantes para a gente aprender um pouquinho sobre poesia. Sérgio, muito obrigado, bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado, Rogério. Super boa noite. Eu totalmente adorei essa cena teatral. Não esperava, fiquei muito emocionado. Parabéns. Obrigado à Fundação Torino, obrigado, Rogério, por esse convite. É uma enorme satisfação estar aqui nesse auditório. Já estive, né, do lado em que vocês estão, assistindo outras apresentações aqui, por exemplo, do Humberto Werneck, do Antônio Carlos Sequim. Então, eu também sou um frequentador, né, desse auditório. E eu queria agradecer também a Márcia, a Flávia, a Lurdinha, a Daniela, pela acolhida. Então, um grande prazer falar da Cecília Meirelles aqui. Obrigado. Vamos começar a nossa conversa, que é mais ou menos em torno de 50 minutos, e depois a gente faz o microfone passear pela plateia para que todo mundo possa
também colocar as suas questões para o Sérgio. Ô Sérgio, eu sou ausente do mundo. Cecília uma vez se relacionou com essa frase, assumiu essa frase. Eu queria que você comentasse um pouco essa frase da Cecília. Realmente a Cecília Meirelles já era uma escritora muito adorada no Brasil inteiro e já traduzida para várias línguas. Na década de 50, quando ela respondeu a um questionário que era famoso na revista Cruzeiro, que era a principal revista, acho que era semanal, a revista Cruzeiro do Brasil, circulava no Brasil inteiro, 500 mil exemplares por edição, uma tiragem enorme. E esse era um questionário literário, era uma coluna sobre literatura de um escritor chamado João Condé. Ele entrevistava toda semana algum escritor. E era aquele tipo de questionário de pergunta e resposta rapidinho, né? Super gostoso de ler. E ele perguntou assim, qual é o seu principal defeito? Aí ela diz, é uma certa ausência do mundo. Né? Então essa é a coluna, né? Chamava-se Arquivos Implacáveis, de João Condé. Ele publicava manuscritos, fotografias raras de escritores, alguns já mortos, e tinha sempre um questionário. Né? Passa mais um. Assim. Esse é o Flash, que é o questionário, pergunta e resposta. E a Cecília Meirelles é de 55. A Cecília Meirelles aí é uma mulher de 50 e poucos anos, 54 anos, ela nasceu em 1901. E mais umazinha, aí tem a resposta dela. Né? O principal defeito, uma certa ausência do mundo. Né? E essa frase é super interessante, porque, primeiro, quer dizer, você está com a revista Cruzeiro na mão, né? São 500 mil exemplares. Poucas coisas são mais presentes no mundo, né? Quanto a repercussão de uma revista de circulação nacional num país grande como o Brasil. Né? Então, ao mesmo tempo, ela, digamos assim, se estiliza como uma pessoa meio ausente do mundo, mas ela está super presente também. De uma certa maneira, esse modo de estar ausente, de ser diferente ou de ser distanciada do mundo ordinário, cotidiano, do nosso mundo, foi importante para ela fortalecer essa presença literária, pública dela. Né? Então, de uma certa maneira, Cecília Meirelles é uma escritora que criou também uma espécie de um personagem para si, né? com o qual ela se apresentava para a sociedade. Era a poeta Cecília Meirelles. Né? Claro que tinha uma vida ordinária como todos nós, né? Mas tem essa persona pública, né? E essa persona pública está super presente. É uma poeta muito consagrada quando ela diz isso. Tem já mais de 10 livros de poesia publicados, super premiadas, super traduzidas, super querida. É uma cronista que há décadas escrevia intensamente no jornal. Né? Desde a década de 20 ela publicava muita coluna de prosa, né? Uma prosadora muito profícua, muito prolífica e, portanto, muito presente. Mas é essa presença, né, da persona pública que, então, de uma certa maneira, ela preserva a sua vida privada, pessoal, cria um distanciamento que termina sendo, ao mesmo tempo, um distanciamento literário, poético, mas crítico também, que é a face que ela apresenta para a sociedade como escritora. Agora, ainda bem nova, e você é um bom pesquisador da biografia dela, ainda bem nova, com menos de 15 anos, com cerca de 13, 14 anos, ela participa de uma rebelião na escola normal. Como é que é isso, Sérgio? Essa história é bem pouco conhecida. A Cecília Meirelles, adolescente, ela foi aluna da escola normal, que era uma escola importante no Rio de Janeiro, de formação de quadros, né, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Ela se tornou professora e recentemente houve uma tese de doutorado de um pesquisador aqui da UFMG, o Denilson Cássio, que levantou essa história nos jornais da época, em que há uma rebelião de meninas, alunas da escola normal, no ano de 1915. O diretor da escola normal, nessa época, era alemão. Isso complicou ainda mais, porque era o contexto da Primeira Guerra Mundial, tinha uma certa antipatia pela posição da Alemanha nessa guerra. E
a coisa foi tão dramática que o diretor de instrução pública do Rio de Janeiro teve que interferir, fazer uma intervenção na escola. E a Cecília Meirelles foi uma das líderes disso. A menina Cecília Meirelles, nem era Cecília Meirelles ainda, Cecília Benevides de Carvalho Meirelles, né? Ela foi uma das líderes dessa revolta, que foi motivada por uma atitude autoritária desse diretor, num contexto de comemorações cívicas lá sobre a Guerra do Paraguai. Foi uma questão banal que a inabilidade, né, desse diretor, enfim, fez com que virasse uma tempestade. Então aquilo teve repercussão na imprensa. A Cecília Meirelles quase foi expulsa da escola e depois teve uma audiência com só ela, 13 anos de idade, com o diretor de instrução pública do município do Rio de Janeiro. E ali não sei o que aconteceu, que o cara resolveu dar uma chance para ela, e ela se formou e foi professora a vida toda também, né? E essa história é interessante porque ela já começa a quebrar a impressão que às vezes a gente tem dessa poeta, que é ausente do mundo, logo etérea, né? Quase evanescente, quase, né, vaporosa, vai evaporar, né? Mas também pode ser alguém que entra numa rebelião, né, aos 13 anos, desafiando o diretor da escola, exigindo a exoneração do diretor da escola, que foi exonerado no final. Então... Agora, o que era essa Legião das Mulheres, de que ela participou também? Esse é um outro aspecto também que só agora os pesquisadores, né, nas universidades estão pesquisando. A Cecília Meirelles também, aos 19 anos, participou de uma organização pioneira, que eu acho que eu poderia chamar de proto-feminista, que era uma Legião das Mulheres, criada no Rio em 1920. E essa organização foi um pouco ambígua, porque algumas mulheres que aderiram tinham já uma mentalidade de, então, vamos criar algum organismo pelo qual a gente possa conquistar alguns direitos a mais, né, conquistar uma voz, né? Nessa época as mulheres não votavam, por exemplo, né? As mulheres só vão passar a votar na década de 30, né, bem depois. Então algumas tinham uma perspectiva assim, que a gente já poderia chamar, né, de feminista ou proto-feminista, né? Nós estamos antes, né, da Berta Lutz, que aí vai ser um movimento feminista mesmo, né? E outras, no entanto, eram senhoras que tinham uma motivação mais tradicional. Essa vai ser uma organização de mulheres para organizar ações de caridade, né, fazer benefício para pessoas desamparadas, esse tipo de coisa que é bem tradicional, né? Então houve uma certa incompreensão no grupo fundador. Isso fez com que uma das participantes tenha convidado para a inauguração, para a sessão inaugural, um padre, monsenhor, esqueci o nome desse eclesiástico agora, né? E aquilo criou um certo mal-estar, porque aquelas outras mulheres que tinham já uma perspectiva de alguma militância, elas pretendiam que aquele movimento fosse laico, né? Independentemente de elas próprias terem uma religião ou não. E aí, bom, quem é que vai ser aquela que vai, né, se levantar e dizer, com o padre na sala não continua a reunião? Ela, a Cecília Meirelles, com 19 anos, né? Então aquilo criou já também um grande auê ali, também isso repercutiu na imprensa, a imprensa super conservadora se posiciona um pouco solidária, né, ao eclesiástico ofendido. Foi uma coisa, né, também delicada, mas também um sinal de que essa pessoa não estava, né, de brincadeira no mundo, né? E que ela teria uma presença especial no mundo. E aí ela continua se filiando a movimentos, a grupos, até que ela faz uma aproximação com um grupo que fundou uma revista, a revista Festa. Isso é um momento importante da vida da Cecília, né? É um momento importante na vida da Cecília e do modernismo no Brasil, do movimento modernista no Brasil. É o grupo espiritualista do Rio. E esse grupo se organiza mais para a segunda metade da década de 20, né? Ela morava na subida do Morro do Estácio, no Rio de Janeiro. Ela era casada já
com um artista gráfico português, radicado no Rio, Correia Dias. E essa revista foi criada na casa dela, né? O marido dela que desenhava a revista, era um artista muito talentoso. E eram rapazes, assim, muito eruditos, sabidos, né? Na maioria, eles se diziam o grupo dos espiritualistas, né? Então a perspectiva desse grupo não era tanto assim, digamos assim, a pesquisa e a defesa do nacionalismo literário, como fazia o grupo de São Paulo. Era uma tentativa de fazer uma intervenção literária forte contra o materialismo dominante no mundo, etc. Alguns desses intelectuais eram escritores, jovens escritores católicos. E tinham dois dos mais importantes, o poeta Tasso da Silveira e o que depois seria um grande crítico literário, Andrade Muricy, vinham do Paraná. E o Paraná é um estado que tem uma coisa particular, porque no Paraná, no final do século XIX, houve uma febre em volta do poeta Cruz de Souza, o grande poeta catarinense, o poeta negro Cruz de Souza, que foi um dos introdutores do movimento simbolista no Brasil. E eu acho que foi importante para Cecília Meirelles o convívio com esse ambiente que trazia essa herança do Paraná, porque ela, digamos, na adolescência, ela foi uma leitora muito apaixonada da poesia parnasiana, do Olavo Bilac, por exemplo. Ela ganhou um prêmio literário, ganhou uma medalhinha do próprio Olavo Bilac, deve ter sido uma coisa emocionante, ele era um grande poeta, né? Mas a poesia madura da Cecília Meirelles, quer dizer, madura ainda não, né? Quando ela aparece mesmo como uma poeta com algum valor real, né? Muito jovem ainda, o grande ídolo dela é o Cruz de Souza. Esse é o poeta para ela que é uma espécie de herói da poesia brasileira. É o Cruz de Souza, que faz uma poesia mais abstrata, do ponto de vista formal, artístico, 1000 vezes mais complexa, mais desafiadora, inclusive para o gosto médio do público, que era bem conservador. Sem falar na questão racial, né? Aí já tudo se torna ainda mais complicado. Então foi importante para ela esse momento ali com esse grupo, mas, por um outro lado, ela tinha duas características que não se afinavam muito com o cenário. A primeira que ela própria, embora fosse uma apaixonada pelas religiões, a vida toda ela se dedicou ao estudo das religiões, de várias religiões e de várias tradições espirituais, sobretudo do Oriente e da Índia mais ainda, ela própria não professava nenhuma religião, nem o marido. Então essa era a primeira diferença, né? Que trazia algum desconforto, né, dentro do grupo, embora esses rapazes católicos fossem totalmente encantados por ela também. Não era uma coisa pessoal, era apenas uma certa incompatibilidade que tinha a ver com isso. E a outra diferença básica é que ela era mulher, né? Era mulher e aqueles eram os homens sabidos, eles aqui seriam importantes, ela era uma mulher brilhante, encantadora, que eles gostavam muito de estar junto dela, mas no fundo eles achavam que eles aqui eram, né? Enfim, ninguém sabia ali que ela que seria, né, de todos o nome mais importante, né, que teve maior impacto para a literatura brasileira. Embora esses dois que eu citei, o Tasso da Silveira e o Andrade Muricy, também tenham feito, né, carreiras importantes, né, foram escritores muito também respeitados e tudo, né. Mais uma face da Cecília Meirelles que eu gostaria de abordar com você, Sérgio. Nós estamos aqui abordando as múltiplas faces da Cecília, não é isso? As diversas fases. É essa fase dela de jornalista, de alguém que escreveu muito para a imprensa e que manteve uma página no Diário de Notícias do Rio de Janeiro só sobre educação por muito tempo. Isso também é uma coisa sensacional. A Cecília Meirelles, ela me disse que o marido dela ele era um artista gráfico muito requisitado na imprensa do Rio de Janeiro e no mundo editorial também. Tinha um traço inconfundível assim, para ilustrar uma página, para desenhar a capa de um livro. Era um artista muito refinado. E ela, desde cedo, o acompanhava. Então, ela tinha uma circulação na boemia da imprensa, né, na década de 20.
E, ao mesmo tempo, ela seguiu essa carreira de professora, né? Fez a escola normal, se tornou professora na rede pública, escrevia livros que foram adotados, né, pelas escolas, né? E acabou se envolvendo com, digamos assim, a vanguarda do pensamento pedagógico no Brasil daquela época, que era um grupo chamado Escola Nova, que tinha algumas influências de pensadores americanos, alguns europeus, e que desafiava muito o tradicionalismo da pedagogia dominante no Brasil naquela época. Então, era uma época de muita efervescência, a década de 20. Né? E ela participava das reuniões dos principais líderes desse movimento, e foi nesse contexto que ela acabou sendo convidada para editar uma página inteira num jornal diário, um dos principais jornais do país, o Diário de Notícias do Rio de Janeiro, como se fosse o Estado de Minas, assim, né? Um jornal diário de notícias gerais. Tinha uma página quase diária, uma página inteira, só sobre educação. E ali tinha reportagens, entrevistas, alguns artigos de opinião, às vezes polêmicas, e tinha sempre uma tripinha assim comprida chamada comentário, que era a coluna em que a editora se manifestava. E ela então escrevia ali sobre educação. Ela não só editava tudo, mas se manifestava como pensadora da educação nessa coluna comentário, e assinava apenas a inicial C ponto, né, muito discreta. E esses comentários, que são centenas, que compõem a obra que depois vai ser póstumamente vai ser reunida com o título de Crônicas de Educação, 5 volumes, cada volume com mais de 200 páginas. Desses volumes, 4 vêm dessa época, né? Agora, o mais interessante dessa página de educação é o seguinte: ela começa, eu me esqueci a data, mas é meados do ano de 1930, e esse ano, todos sabem, né? É um ano atropelado pela Revolução de 30, né, que acontece em outubro. Então ela está começando a coluna quando vem a Revolução. A Cecília Meirelles acha que a Revolução vai salvar a educação brasileira, é a grande chance da Escola Nova, né, se impor, né, numa política nacional. Então ela adere entusiasticamente, escreve artigos assim super revolucionários, né, como quem está com a bandeira na rua. E logo depois, o governo, chamado governo provisório, né, liderado pelo Getúlio Vargas, vai fazer um acordo com a militância da Igreja Católica pela obrigatoriedade do ensino de religião nas escolas. E era um ministro da Educação e Saúde na época, que era um grande jurista mineiro de Dores do Indaiá, Francisco Campos, que cedeu a essa pressão da Igreja Católica, e aí a Cecília Meirelles caiu das nuvens. Ela ficou desiludida porque ela defendia uma educação pública e laica, né? Universal, pública e laica. Eu repito, ela não tinha nada contra as religiões, mas ela dava muita importância à laicidade, né? do ensino, né? Do Estado, etc. Né? Então ela começa ali uma guerra com o ministro Francisco Campos. Ela é muito corajosa. Ela tenta mobilizar a sociedade contra esse projeto, com respeito pela religião católica, pelas pessoas católicas, mas tentando argumentar no sentido da laicidade. Faz palestras, ela é muito ativa. Nessa época, é uma época bem parecida com a época atual, de polarização intensa. É difícil encontrar, não é, um espaço de moderação para um debate civil de ideias, né? Então isso é muito ruim, né? Então a coluna dela foi muito prejudicada por esse clima, né, de digamos assim, intolerância política de parte a parte, né? Dos dois, em todo o espectro, né? É como se só existissem os extremos, né? A esquerda e a direita, e no meio, né, a centro-esquerda, a centro-direita, fossem sugadas, né, para a extremidade. Isso faz mal a todo mundo sempre, né? É importante ter, né, um grande consenso civil com o conflito, com a diferença, né? E o que aconteceu é que a página dela acabou, né, pouco depois, né? Durou 2 anos e pouco, né, mas deixou um legado incrível. Só que isso foi totalmente esquecido.
depois que ela morreu em 1964, em novembro de 64. Esse lado dela, de militante da educação, foi totalmente esquecido, até que uma jovem pesquisadora de mestrado, que era muito amiga minha na época, ainda é muito amiga minha, e me deu esse exemplar aqui, chamada Valéria Lamego. Ela fez uma pesquisa sobre isso, né, na UFRJ, num contexto lá de estudos feministas. Ela, orientando da Heloísa Buarque de Holanda, ela fez uma dissertação que revolucionou nossa visão da Cecília Meirelles, trazendo à tona esse lado, né? E esse livro se chama, o nome dela é Valéria Lamego, é uma pesquisadora independente, né, no Rio, e o livro que ela publicou em 1996 mudou totalmente a imagem da Cecília Meirelles, revelou a Cecília Meirelles militante, né, politicamente engajada, e relembrou o público, o mundo editorial, a crítica da Cecília Meirelles prosadora. Porque a Cecília Meirelles, ela não foi, como Drummond, uma prosadora preocupada em periodicamente reunir as crônicas em livros, né? Porque o Drummond fazia isso, né? Ele também estava o tempo, era um grande poeta, mas também um grande prosador. E a coluna do Drummond, ela circulava 3 vezes por semana, né? Durante décadas, por mais de 30 anos, 3 vezes por semana, você podia tomar seu café da manhã lendo o Drummond, né? Fresquinho, junto com o pão. E o Drummond, de 4 em 4 anos, publicava um livro reunindo aquelas crônicas. A Cecília Meirelles não teve essa preocupação. Então, a parte de prosa dela ficou meio esquecida. Mas aí a Valéria Lamego, né, com essa publicação, em 96, despertou de novo essa memória, e aí a editora Nova Fronteira, na época, começou a republicar a obra em prosa. Infelizmente publicou, sei lá, acho que uns 10 volumes só de prosa dela, mas o projeto envolveria mais uns 10 que não chegaram a ser publicados. Então tem muita coisa inédita, inclusive uma coisa que eu vou tentar mostrar para vocês daqui a pouco. Agora, desculpa. Não, é isso mesmo, só... a prosa é essa. Eu queria que você lembrasse um pouquinho do jornal Amanhã, isso, da década de 40. Foi justamente essa. Que a Cecília Meirelles, ela não parou nunca de colaborar com a imprensa, mas depois desse momento assim, de meio inflamado, né, de militância pela educação, ela ficou um pouco marcada, assim. Então, por um tempo foi um pouco difícil para ela se situar de novo na imprensa, que estava muito também engajada nessa polarização política. Ela ficou meio sem espaço. E ela fez uma viagem a Portugal nessa época, com o marido, que era português. Ela foi recebida em Portugal assim como uma grande sumidade, foi muito festejada pela intelectualidade portuguesa. Tem até uma anedota interessante. Você conhece a história do Fernando Pessoa com ela? Eu vou contar isso, vocês vão gostar. Que o marido dela era amigo do grande poeta Fernando Pessoa. A Cecília Meirelles, nessa época, era praticamente a única pessoa no Brasil que sabia da existência desse grande poeta e estranho, né, bizarro, Fernando Pessoa. Então ela queria conhecer o Fernando Pessoa e marcou um encontro com o Fernando Pessoa através do marido, através de amigos em comum, em Lisboa. E o Fernando Pessoa frequentava um bar, né, no bairro Alto de Lisboa, chamado A Brasileira. Hoje tem até uma estatuazinha dele de bronze lá, né? Todo mundo faz fila para tirar retratinho com ele. E ele marcou um encontro lá com ela, num determinado dia, de tarde. Ela foi, ficou esperando, nada de Fernando Pessoa aparecer. Aí, muito decepcionada, voltou para o hotel. Quando chegou no hotel, encontrou na recepção, tinham deixado um envelope com um livro. Fernando Pessoa tinha acabado de publicar o livro Mensagem. E era um exemplar de mensagem autografado para ela. E ele dizia, o Fernando Pessoa, que tinha feito o seu trânsito astrológico naquele dia, que não recomendava um encontro com pessoas ainda desconhecidas. Então, nesse intervalo, a Cecília Meirelles ficou esse tempo em Portugal, e na volta acontece uma terrível tragédia na vida dela, que é o suicídio do marido.
né? Infelizmente ele sofria de depressões e enfim, tomou esse gesto terrível. Ela ficou viúva, muito jovem, com 3 filhas, crianças, né, para criar. Deve ter sido uma coisa muito terrível. Então, acho que levou um tempo para se reorganizar. A poesia dela vai mudar muito depois desse episódio. Acho que ela vai ter um amadurecimento como poeta, como intelectual, assim, não é, debaixo de paulada, com a experiência da vida, a questão das perdas que o Rogério mencionou antes, né? Mas aí é no início da década de 40, 1941, quando é reaberto um jornal importante no Rio, Amanhã. Nós já estamos na ditadura do Estado Novo. Esse jornal pertencia ao governo, então era um jornal meio oficial, assim, mas era ao mesmo tempo um jornal profissional. E tinha muitos colaboradores, alguns eram próximos do governo, outros eram até críticos do governo. Não podia fazer crítica do governo no jornal, mas o editor era um poeta modernista, Cassiano Ricardo, super ligado ao governo, mas amigo de outros que eram da oposição. Então entrou Vinícius de Moraes, Zênios do Rego, Gilberto Freire, enfim, era um quadro de colaboradores importantes. Cecília Meirelles era um deles. Ela tinha, então, ali 2 colunas. Uma coluna, de novo, sobre educação, que era mais filosófica, digamos assim, e uma coluna chamada Professores e Alunos, e tinha a colaboração como cronista. E essas crônicas são sensacionais, são maravilhosas, são as crônicas assim, realmente muito apuradas. Eu tenho um exemplo que eu trouxe aqui de uma crônica que está inédita, nunca foi publicada em livro. É possível encontrá-la na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, aquela coleção de periódicos da Biblioteca Nacional, que a gente em casa pode ler, né? Então essa era a página em que saía a crônica dela. A crônica dela é essa chamada Um Passeio Prodigioso. E passa mais um pouco, por favor. São essas 3 colunas nessa página. Depois ainda continua na página seguinte mais um pouco. Eu queria ler o iniciozinho só para vocês terem um pouco, não é, um aperitivo, assim, um sabor do tipo de posicionamento insólito da Cecília Meirelles diante do público. Vamos mais um pouquinho. Por exemplo, aí começa, esse é o começo, Um Passeio Prodigioso, 13 de dezembro de 1944. Imagine uma quarta-feira, vocês acordam, né? Vão tomar café da manhã, está ali o jornal debaixo da porta, aí começa, tem Cecília Meirelles. Os passeios prodigiosos não são nunca pelos rumos que o turismo indica, embora esses rumos também possam estar cheios de paisagens agradáveis e outros numerosos encantos, porque é da natureza do turismo indicar aquilo que com facilidade se ama, a beleza simples ao alcance de todos, a superfície harmoniosa e sedutora do mundo, ou a surpresa de seus abundantes contrastes. Onde para a indicação turística é exatamente onde principia o passeio prodigioso. O viajante pode, então, abandonada a caravana a que pertence, internar-se sozinho pela forma das pedras, pela quilomancia ou quilomância das folhas, pelas lâminas das águas, e ir buscar em profundidade o que o guia turístico passa por favor. O que o guia turístico deixa de indicar. Nesse instante, perdeu-se para ele a cor do poente clássico que os outros ainda estão quase por hábito admirando. Aboliu-se o contorno do dia e suas casualidades lineares. As atrações imediatas morreram nos seus sentidos e ele penetrou num outro mundo em que a beleza não pode ser definida nem apontada, porque existe apenas como fato profundo, sem relação com a lógica, desligada da aparência, voltada para uma lua que não é a do sol e que, sem ser visível, ilumina mais do que ele. E por aí vai. Vocês percebem que ela está chamando a atenção para essas oportunidades que nós podemos ter, por exemplo, numa viagem, mas também dentro de casa, de fazer um passeio prodigioso para dentro, né? Lá para a vida interior. E eu acho essa crônica, em especial, muito significativa do que é a obra, né, de como a Cecília Meirelles vê a poesia mesmo, do que pretende ser a obra dela. Pretende ser um passeio prodigioso, que vai nutrir a vida interior.
É como se houvesse assim, o passeio ordinário que nós fazemos, que é agradável, que nós podemos continuar a fazer, é bom que façamos, mas ela quer oferecer o passeio prodigioso. Tem que ter também, além do ordinário, agradável, não é? Útil, muitas vezes, pragmático, tem que ter na vida humana um pouco de prodígio. Não é? Então ela quer oferecer isso ao público. Não é? Então veja, nesse ano você compra esse jornal para se informar sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial, para saber se chegou determinado navio com o carregamento de determinado produto que interessa ao seu negócio, para saber como anda a política na cidade, mas tem a coluna da Cecília Meirelles. Nessa hora que você começa a ler aquilo, você começou a ter um passeio prodigioso. A crônica te arranca do trivial, do cotidiano. Vejam como é difícil, principalmente os estudantes, né? Como é difícil definir a crônica, porque a definição, o lugar comum é que é um texto trivial, leve, sobre coisas fortuitas do cotidiano. A da Cecília Meirelles não é isso, não. Ela vai te arrancar do cotidiano e te colocar lá no prodígio. Vai direto lá para dentro de você. É isso que ela quer. Né? Agora, eu vou revelar uma coisa para vocês. Quer dizer, o texto é longo, a gente só vai ler esse iniciozinho. Esse texto é sobre... toda essa introdução é para dizer que ela visitou o ateliê de uma grande artista, Maria Helena Viana da Silva, que era amiga dela, morava no Rio de Janeiro, uma artista portuguesa. E o passeio prodigioso do qual ela vai falar nesse texto é a visita ao... o segredo dessa artista, as pinturas, os trabalhos que estão a caminho, etc. O passeio prodigioso é o contrário do passeio turístico, que a gente gosta também muito de fazer, mas a gente precisa de alguma coisa mais insólita que nos ponha um alimento, né, mais substancioso, de prodígio na vida de todos os dias. Né? Você está falando dos passeios aí, Sérgio? E a Cecília passeou pelo mundo, foi uma grande viajante. E uma viajante que podia tanto ir para os vários países do continente americano, quanto para os países do Oriente, quanto para a Índia, enfim, quanto para Israel. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa Cecília que peregrinou pelo mundo. Obrigado, Rogério. Realmente, eu acho que a Cecília Meirelles foi, de todos os poetas importantes, né, do Brasil do século passado, são vários gigantes, né? É uma geração essa dos modernistas, tem, poxa, Drummond, Murilo Mendes, Mário de Andrade, Oswald, depois o João Cabral, Vinícius de Moraes, tem tanta, né, poesia maravilhosa. Né? Acho que a Cecília Meirelles foi, de todos esses, a mais cosmopolita. Alguns viajaram muito, né? O Murilo Mendes viveu na Europa por muitos anos, né? Mas ninguém teve esse arco tão aberto de interesses cosmopolitas quanto a Cecília Meirelles. Ela viajou bastante pela Europa, mas também pelos Estados Unidos, né? Que era um destino assim, pouco usual para a intelectualidade brasileira. Era uma tradição nas famílias, né, abastadas, o passeio, o Grand Tour. Né? Você, depois de uma certa idade, vai com um tutor ou então com seus pais para conhecer os museus na Europa, né? Faz parte da educação, né, dessa pessoa, da elite. Né? Estados Unidos era como se fosse o país desse mundo das grandes massas, né, que tudo é medido pelo número. A Cecília Meirelles não tinha esse preconceito anti-americanista. Né? E ela e o segundo marido dela, que era um engenheiro agrônomo, uma pessoa muito interessante chamada Heitor Grilo, que foi um dos criadores do CNPq, né? Virou um homem de Estado, assim, um tecnocrata, né, do Estado, nessa área de ciências, agronomia, e ele tinha compromissos também nos Estados Unidos. Ela ia com ele, fazia conferências nas universidades americanas, então descortinou ali um horizonte que não era muito assim frequentado pela intelectualidade brasileira. E tinha o outro lado dela, do interesse pelo Oriente. E acho que ela permaneceu até o fim da vida uma espiritualista, sem uma religião sua, mas sempre fascinada pelo mistério das religiões, pelo interesse humano, pelo além, pelo divino, né? E por filosofia. Ela era muito ligada à Índia, então ela viajou pela Índia, ela viajou para Israel, também escreveu poemas sobre Israel,
que é um Estado que tinha sido criado depois da Segunda Guerra Mundial, depois da tragédia do Holocausto, né? Então fez um livro importante, né, sobre esse passeio prodigioso. Na Índia, por exemplo, Rogério, ela era profundamente ligada às tradições filosóficas e espirituais da Índia e à literatura da Índia. E, além disso, a Índia é, ao mesmo tempo, um país novo naquela época, que tinha se emancipado do jugo colonial só em 1947, se não me engano, né? Agosto de 47, aquele movimento do Gandhi e do Nehru, né? Uma coisa muito inspiradora, né? Porque esse grupo do não violento, né? Da militância anticolonialista liderada pelo Gandhi, era também a imaginação de um país multiconfessional que tinha várias religiões, com séculos de conflito também para trás, né? Muçulmanos, hindus, sikhs, cristãos, judeus também. E então o Gandhi lidera um movimento que imagina um país em que todos os credos podem conviver harmoniosamente, né? De igual para igual. Um país ao mesmo tempo multilinguístico, que tem mais de 20 línguas, além do inglês, que é uma língua franca. É muito fascinante. Então é um país novo e um país antiquíssimo também, uma cultura milenar, super diversificada. A Cecília Meirelles está fascinada por isso. Quando o Gandhi é assassinado por um fanático religioso hindu, pertencente a um grupo que não se conformou exatamente com essa perspectiva, né, multiconfessional do Estado indiano, né, e uma grande democracia também. Isso é outra coisa maravilhosa sobre a visão do Gandhi e do Nehru, o primeiro-ministro da Índia, né. Para ser uma democracia de massa, moderna, aberta, laica, que protegia as religiões, evitando as tensões, né, tentando evitar as tensões entre elas a partir da sua própria Constituição. Aí tem essa tragédia do assassinato do Gandhi e a Cecília Meirelles, super comovida, escreve uma elegia sobre a morte de Gandhi que começa a circular e aparece traduzida em várias línguas. Ela acaba sendo convidada para fazer uma conferência, para participar de um congresso a respeito do Gandhi, na década de 50, na Índia, né? É recebida pelo próprio Nehru. Então ela teve esse lado também, né, que circula por essas direções assim, que não eram nada frequentadas pela intelectualidade brasileira. Assim, é muito singular. E ganhou o título de doutor honoris causa da Universidade de Massachusetts e traduziu Tagore. Foi tradutor de Tagore, grande escritor, poeta, pensador indiano, né, bengali, né, desse estado, né, chamado Bengala. Sérgio, falando de várias faces da Cecília jornalista, educadora, prosadora, cronista, teve a Cecília tradutora. Eu fico assombrado quando eu vejo as traduções que ela fez. Olha, inglês, francês, italiano, alemão, russo, espanhol, hebraico, sânscrito. Ela era muito estudiosa, né? Desde mocinha, né? Eu acho que nem tudo ela traduziu das línguas originais, né? Mas ela estudou várias línguas, era incrível. Né? Traduziu Tagore, traduziu Virginia Woolf, né? Orlando, fez uma tradução do Orlando, traduziu Garcia Lorca, ela traduziu Bodas de Sangue e, se não me engano, Irma, né? De Garcia Lorca, peças de teatro desse grande poeta andaluz, espanhol, né? É incrível, é muita atividade, assim, muita atividade mesmo. É aquilo que eu disse para vocês, quer dizer, quando ela morreu, digamos assim, a memória que prevaleceu dela era da grande poeta. E só no final da década de 90 que o público, a crítica, o mundo editorial começou a se dar conta de todos esses outros lados, né? A grande prosadora. E aí foram organizar a obra completa. Quem organizou planejou assim, mais de 30 volumes. E desses já foram publicados uns 10, mas depois parou isso, infelizmente. Né? Agora quem edita a obra dela é a Editora Global de São Paulo, não é mais a Nova Fronteira do Rio.
Mas a Editora Global faz um ótimo trabalho de digamos assim, republicar, reeditar os volumes já editados. Eles acrescentaram alguns volumes, que foi muito bom, então de parabéns por isso, mas ainda tem muita coisa para... inédito em livro, sabe? Muita coisa mesmo. Então, quer dizer, tem muita gente jovem aqui que me dá uma satisfação ainda maior. Vocês podem ter certeza que vocês ainda vão ver mais Cecília Meirelles pela frente. Né? Cecília Meirelles que a gente não conhece hoje. Eu queria destacar aqui, agora, da Cecília Poeta, 2 livros. São muito importantes, os 2 foram celebrados na apresentação que antecedeu a nossa conversa aqui. Eu vou começar invertendo a ordem. Vou falar primeiro do livro de 64 e depois do livro de 53. O livro de 64, publicado em 64, foi essa beleza aqui, ou isto, aquilo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a produção dela. A gente costuma falar, até para facilitar a comunicação, que é a Cecília para criança. Mas, na verdade, é para todo mundo. Para todo mundo, claro. Até conversava antes do nosso encontro aqui com o João, né, e várias professoras aqui da Fundação Torino. O João me perguntou para a revista Carpe Diem, ele me perguntou sobre esse lado, né, da Cecília Meirelles, a preocupação dela com a literatura infanto-juvenil. Esse livro, O Histórico, é uma obra-prima, é uma parte da poesia dela dedicada a esse público que, no entanto, enfim, eu posso dizer assim, é uma poesia muito acessível aos adultos, né? Digamos assim. Né? É uma poesia dirigida para as crianças, mas os adultos, né, podem ainda, né, se fizerem um esforço, né, e vão ser recompensados. Né? Marcou muitas gerações. Eu próprio, né, na escola, né, me lembro dessa edição que foi adotada na escola onde eu estudei, no Rio, quando eu era criança, desse livro. Mas quando o João me perguntou sobre isso, eu falei de 2 coisas, principalmente, que eu me lembro, né? A gente conversou sobre tanta coisa. Uma é que a Cecília Meirelles tinha essa preocupação de que a literatura infanto-juvenil fosse literatura, não fosse, né, uma coisa edificante, moralizadora, né? Fosse, enfim, para esse público, sem subestimá-lo, entregar a ele objetos artísticos que se oferecem à experiência estética. É isso. Tratar esse público com todo respeito. Não é para eles aprenderem lições de moral, né? Enfim, é para eles experimentarem o contato rico com a linguagem que a poesia pode oferecer. Essa é basicamente isso. A outra coisa, que é aquele lado que fica mais esquecido depois que a Cecília Meirelles morreu, é que ela também foi uma pensadora disso, né, dessa questão da literatura infanto-juvenil. Ela fez conferências sobre isso, inclusive aqui na cidade de Belo Horizonte. Ela tinha vários amigos em Belo Horizonte, adorava Minas Gerais, e veio várias vezes visitar esses amigos, e teve compromissos também aqui. Entre eles, ela participou de um congresso sobre literatura infanto-juvenil, fez 3 conferências que estão publicadas em livro. Esse livro está reeditado pela Editora Global, é fácil de ler. Então ela também teoriza sobre isso, né? Ela é uma pensadora, além de poeta, ela é uma pensadora de várias coisas, né? Realmente uma pessoa extraordinária. Agora o livro de 1953, que é um clássico, Romancero da Confidência, que eu acho que até se relaciona muito com o título que você deu para a sua conferência hoje, libérrima e exata. Isso aí. Porque quando o livro foi lançado, foi uma comoção geral, né? E o Drummond falou que ela tinha acabado de produzir um exato diamante. Não é isso? Queria que você falasse sobre o romanceiro. Rogério, você lembra sempre, né, das indicações certeiras, né? Realmente, quando esse livro saiu, em 1953, a Cecília Meirelles estava viajando, né? Ela, assim, um pouco ausente do mundo, né? Estava longe, o livro é publicado, uma bomba, assim, ninguém esperava um livro, né, tão diferente, né? Uma poesia narrativa, como se fosse um poema épico, tratando um episódio da história do Brasil do passado, e ao mesmo tempo lírico. Enfim, ninguém estava fazendo esse tipo de poesia na época. Essa é bem a cara da Cecília Meirelles, né? Ela fazia o que ela queria, o que ela achava que estava certo, não era
sujeita à pressão de modas, não estava nem aí para isso. Ela fazia o que ela queria, se impunha e todo mundo ficava com o queixo caído. O Drummond escreveu no Correio da Manhã, com pseudônimo de Antônio Crispim, um artiguinho louvando o livro e diz essa frase que o Rogério citou, né, que o livro mostra assim, como é que é a beleza que se concentra e irradia como um exato diamante. Ele na verdade está repisando uma coisa que o Manuel Bandeira já tinha posto antes num poema chamado Improviso, publicado no livro dele de 1948, Belo Belo, que é um poema em homenagem a Cecília Meirelles, né? Que ele diz que a Cecília Meirelles é libérrima e exata como uma concha marinha. Muito livre, mas, ao mesmo tempo, exata. É uma liberdade que resulta numa coisa certeira, precisa, exata, e não num caos, né? E isso é uma marca mesmo da poética dela. O Romanceiro da Inconfidência é uma obra-prima da poesia do século XX. E eu adoro trabalhar com alunos, né? E a primeira coisa que eu digo é o seguinte, que o Romanceiro da Inconfidência, ele nem é um romanceiro, nem é sobre a Inconfidência. Aí pronto, né? Porque um romanceiro é uma coleção de romances, e romances é uma forma da poesia medieval, que tinha esse nome, romance ou rimance, uma poesia narrativa de teor popular, né? Cecília Meirelles escreve vários poemas sobre episódios da história de Minas Gerais, e principalmente da Inconfidência Mineira, nessa forma, mais ou menos mimetizando essa forma popular ibérica, né? E depois ela enquadra esses romances em poemas que já têm outras formas, que são como assim, a estrutura de uma obra que tem esse fôlego épico e trágico também, que culmina com a catástrofe da morte do herói, que é o Tiradentes, né? Então não é exatamente um romanceiro, porque o romanceiro é simplesmente uma compilação de romances. Não tem nenhum real romance nesse livro. Tem romances que são, né, como se fosse cada poema fosse a ficção de um romance, né? É uma mimetização de uma outra forma. Então ele é disfarçadamente um romanceiro. Mas também não é exatamente sobre a Inconfidência Mineira. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira é o tema do livro. A Cecília Meirelles pesquisou esse tema profundamente, é um tema apaixonante. Os historiadores estão se dedicando, até hoje não tem muito consenso sobre, né, como aconteceu esse movimento. É uma das questões mais interessantes da história do Brasil. A Cecília Meirelles deu muita importância à pesquisa sobre isso, leu tudo que podia, foi aos arquivos e tal. Mas esse é o tema. Em profundidade, o assunto do livro não é redutível ao tema. Essa é que é a questão mais interessante. O assunto do livro são as grandes paixões humanas. É o heroísmo humano, o altruísmo, é a covardia humana, é a traição, é o medo, é a opressão, é a tirania, é o maravilhoso anseio humano de liberdade que, né, os nossos queridos atores e atrizes, né, mostraram uma passagem, né, da cena que prepararam para nós, né, aquele trecho lindíssimo sobre a liberdade, né, o sonho, né, humano que nós acalentamos e não sabemos definir, mas nós sabemos o que é, né? Esse é um assunto em profundidade, né? Quando eu dou esse livro para meus alunos na universidade, eu digo, vamos fingir que nós somos finlandeses, né? Nós somos finlandeses, nós não temos nenhuma relação nacional com esse tema aqui. Nós recebemos esse livro aqui traduzido para a nossa língua e tem uma nota de rodapé que diz: a Inconfidência foi um movimento de uma conspiração contra o domínio colonial que aconteceu nesse país, que por acaso fica no hemisfério sul, lá na América do Sul, chamado Brasil. Lá eles eram colônia de Portugal, etc. Essa nota de rodapé é o suficiente para você ler, para o finlandês ter acesso àquilo, né? Então é um livro que tem uma perspectiva universal, porque ele quer tocar naquelas cordas mais profundas do nosso pertencimento, não a uma nação particular, mas à humanidade.
E ao mesmo tempo ele também ele honra também, né, esse passado nacional, né, mas não se reduz a isso, né. Então é um livro maravilhoso. Tem poemas ali que são, enfim, que nos inspiram cotidianamente, são muito atuais, né? Por exemplo, a fala Os Pusilânimes, né? Pusilânime é o covarde, né? Que é aquele que desistiu do sonho, né? Que deixou o sonho morrer, né? Veja, isso não é redutível a um aspecto particular da história, né? A nossa frustração diante de líderes que abandonam uma causa, né, nobre, necessária. Tem poemas que são sobre o delator, Joaquim Silvério, que são, tem mais de um, né, maravilhosos, né, que fazem uma espécie de sátira, né, do traidor. Tem um poema lindo que trata do pavor de um dos conspiradores, que tem medo da tortura, e diz já para a esposa, é o Alvarenga Peixoto, no caso, né? Ele diz para a esposa, eu vou dizer qualquer coisa, né? O meu remorso posterior vai ser muito doloroso, mas não vai doer tanto quanto o suplício da tortura. Então nos coloca diante de aspectos até cruentos da experiência humana. Ela aproveita esse tema, esse belo e nobre tema da nossa história, para tocar em cordas enfim, universais. Muito. Nós estamos chegando quase ao final dessa primeira parte. Eu vou me permitir aqui ler o primeiro trecho do romance 84, que eu adoro, para fazer uma última pergunta para o Sérgio. Eu acho que é uma pergunta que esse trecho vai possibilitar. Romance 84, os cavalos da Inconfidência. Eles eram muitos cavalos ao longo dessas grandes serras, de crinas abertas ao vento, a galope entre águas e pedras. Eles eram muitos cavalos, donos dos ares e das ervas, com tranquilos olhos macios, habituados às densas névoas, aos verdes prados ondulosos, às encostas de árvores arestas, à cor das auroras nas nuvens, ao tempo de quaresmas. Isso é de uma beleza imensa. Esse trecho me permite fazer aqui a última pergunta a você, Sérgio, que é sobre como a poesia posterior à poesia da Cecília dialoga com ela. E por que eu me servi a poesia prosa, por que eu me servi desse trecho? Porque o nosso querido escritor mineiro, Luiz Rufato, tem um livro importante. fez um livro chamado Eles Eram Muitos Cavalos, um livro muito importante, que é assumidamente um diálogo com a Cecília. Como é que os poetas e prosadores brasileiros posteriores a Cecília dialogaram com ela? Eu sei que ela ficou por muito tempo esquecida. Esquecida talvez dos poetas que vieram depois, né? Não do público, né? O público não, o público nunca parou, sempre teve. Ela morreu em 64, de lá para cá, sempre teve disponibilidade de livros dela nas livrarias. Né? O segundo marido dela, que ficou viúvo, Heitor Grilo, ele se empenhou muito numa edição da obra completa dela, nos anos 70. Foi um trabalho belíssimo, publicou inclusive coisas inéditas. Né? Então, sempre teve disponível. Esse livro do Rufato é um romance importante. O Rufato é um dos prosadores importantes, né, da literatura brasileira contemporânea. Mas eu diria assim, a marca da Cecília Meirelles na poesia contemporânea é muito tenuemente observada. Não tem uma marca tão forte, não. Eu acho que ainda vai marcar mais. Assim. Mas tem alguns poetas que são, quer dizer, acho que muitos dos poetas importantes de hoje, jovens, são leitores dela. Né? Eu vou citar só um, que creio que nesse auditório aqui muitos devem conhecer, inclusive na nossa cidade, que é a Ana Martins Marques. Né? A Ana Martins Marques, que é uma grande poeta, bastante jovem. Ela é uma leitora da Cecília Meirelles, ela compartilha alguns temas com a Cecília Meirelles, o tema da memória, por exemplo. Né? Mas é uma presença assim, tênue, né, que precisa ser muito interrogada ali, né? Inclusive porque
para um poeta é muito perigoso atrair a sombra, né, de um gigante do passado, né? Então é preciso tomar cuidado com isso também. E além disso, assim, no início dos anos 80, por exemplo, a Cecília Meirelles estava de fato ausente do mundo, tinha falecido já. Ela digamos assim, estava muito... era vista assim, como um nome super canônico, monumental, e era um momento de virada, assim, sobretudo entre as mulheres, de uma virada feminista nova, que foi super importante. Então, a Cecília Meirelles, ela não trata muito especificamente de ser mulher, não é? Ela trata de outras coisas, né? Inclusive ela trata um dos assuntos mais importantes para ela justamente a perda da identidade, né? É como que a nossa vida é como se fosse uma transfiguração em que nós vamos crescendo também para longe das nossas raízes, da nossa origem, né? Naquele momento, início dos anos 80, poderia ser até opressora a imagem da Cecília Meirelles por isso. Então tem um caso muito engraçado, muito interessante, que é dessa poeta maravilhosa, super provocadora, inteligentíssima e valentíssima, que é a Ana Cristina César, né? Ana Cristina César escreve um ensaio assim, atacando a Cecília Meirelles, dizendo uma porção de injustiças, né, inclusive sobre a Cecília Meirelles, que são muito injustiças que eu acho que hoje a gente pode compreender bem, perdoar e até um pouco rir delas, né? Porque na verdade não é sobre a Cecília Meirelles aquele artigo, aquele ensaio, é sobre a opressão canônica, não é? De uma poesia que não está naquele momento assim tão, digamos assim, próxima das urgências do momento, né? Eu acho que agora isso já passou há bastante tempo, então já não está mais em questão essa opressão da Cecília Meirelles, ao contrário, né? O desempenho maravilhoso dela como escritora e como mulher, num ambiente super masculino, né? Vitorioso, adorada pelo público, né? Isso agora tem um outro lado, né? Então acho que até as escritoras e críticas que têm muita preocupação com as questões feministas revalorizam a Cecília Meirelles por esse outro lado, né? Então, digamos assim, desinflamou esse aspecto, né? E eu acho que digamos assim, a presença, né? Essa outra presença da Cecília Meirelles no espaço público da literatura brasileira só vai crescer. Eu acho isso. Ela tem crescido desde o início do século e vai crescer muito mais ainda. Ainda mais com essa perspectiva de tanta coisa inédita em livro como essa que eu mostrei para vocês hoje. Muito obrigado, Sérgio Alcides, por essa curiosidade. Eu que agradeço. Depois a gente conversa. Super obrigado. O microfone já está ali disponível para quem quiser fazer. Já tem aqui uma primeira pergunta, fazer perguntas para o Sérgio. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Nós tivemos o privilégio de ter o Sérgio 2 vezes. Nós assistimos Camões, 500 anos, do Letriciano. E Cecília Meirelles realmente é excepcional em todos os aspectos. Eu só gostaria, nem tanto de fazer uma pergunta, mas de o romanceiro da Inconfidência, ele é o encontro de dois gigantes. Juscelino Kubitschek, que o encomendou, Cecília Meirelles, que o fez. É verdade. Bem lembrado. Realmente o Juscelino deu a ideia, assim, né? Mas a Cecília já estava com isso, né, encaminhado na cabeça dela, né? Mas foi um momento feliz, eu acho, né? Que tem uma perspectiva de um Brasil
super cheio de energia, com muita confiança no futuro, querendo se modernizar, deixando para trás um pouco dessas tensões políticas em que só os extremos parecem falar na cena pública, né? E com aquela elegância, né, do Juscelino, né? É arrepiante, né? Uma pessoa, tem aquele retrato do Juscelino na época da ditadura já, em que ele está sentado, acho que ele está em Diamantina, sentado no adro, nas escadas de uma igreja, com os jovens geniais compositores e poetas do Clube da Esquina, né? Que maravilha, né? Você ter um ex-presidente, fundador de cidades, né, que abre estradas, abre uma perspectiva, convence a nação de que ela pode ser feliz, que ela pode ser moderna, que ela pode ir para o baile, que ela pode estudar, né? E esse cara põe aquele palitozinho lá, se senta no chão com a garotada, né, de 20 e poucos anos, né? Maravilhoso, muito bonito você ter lembrado isso. É arrepiante. Tem tudo a ver o Romanceiro da Inconfidência com o Juscelino. É a mesma coisa, que você pensa Brasília, né? É o sonho, né, humano, de liberdade, tudo, né? Aquela arquitetura moderna, aquele esplendor da arquitetura moderna, da escultura moderna, a estátua não é? Ontem mesmo, em Ouro Preto, eu vi uma professora da UFRJ fazer uma leitura iconográfica da estátua da Justiça em frente ao Supremo, em Brasília, vendada, do grande Alfredo Sesquiati. Que maravilha! Vejam, aquilo tudo é nacional, mas não é redutível à nacionalidade. Aquela arquitetura moderna é nacional, aquela estátua da Justiça é nacional, foi um artista brasileiro, mas é uma doação do Brasil para o mundo. É uma coisa, né, que nunca foi pensada para ser apenas um ícone da nacionalidade brasileira. É para ser uma afirmação do Brasil e uma doação para o mundo. Eu acho que isso maravilhoso, você tem tudo a ver com a poesia de um grande poeta como Drummond, como Manuel Bandeira, como Cecília Meirelles, como Ana Martins Marques, né? É uma doação para o mundo, sem deixar de ser nacional, sem deixar de ser feminino, sem deixar de ser mineiro, né? No caso, né, do Clube do Clube da Esquina, por exemplo, né, e do próprio Juscelino. Muito bonito você lembrar disso. Lembrar que Brasília está fazendo 65 anos, daqui a um mês. Muito bem. Professor, oi. Queria fazer uma pergunta. Eu não sei se você acompanhou. O ano passado, Machado de Assis explodiu nos Estados Unidos por causa de uma blogueira americana, TikTok, essas coisas. No meio de tantas dificuldades, né, que a gente tem em relação às redes sociais e tudo mais, você acredita que todo esse material, tantos artistas brasileiros podem reaparecer aí no mundo, dialogar com o mundo por causa das redes? Ah, entendi. Nossa, que ótima pergunta. Eu acho que sim. É engraçado que as redes, elas, digamos assim, elas têm uma coisa que é muito inquietante, que é essa espécie de monitoramento dos algoritmos, né, que tendem a embolhar muito a gente, né? Que a gente acaba só interagindo com quem já é muito parecido com a gente. E aí o espaço público fica um pouco viciado por isso, né? Mas tem um outro lado maravilhoso, que é também abrir uma rota, né, que atravessa fronteiras, né? Por isso esse é um problema que precisa sempre de uma análise delicada, né? Então é interessante, né? Porque de repente o Machado de Assis pode aparecer por um desses canais, aí o algoritmo não põe o pé na frente dele e chega, né? Agora, o outro lado disso é o que acho que todo mundo nesse auditório aqui tem essa consciência do valor da cultura brasileira, né? E em particular aqui, já que o nosso assunto é a Cecília Meirelles, da literatura brasileira, né? A gente tem Machado de Assis, Cecília Meirelles, Drummond, Gonçalves Dias, enfim, é uma quantidade de grande... Nunca faltou um grande poeta. Desde o século XVII, pelo menos, no Brasil, nunca falta um grande poeta. E, às vezes, tem vários na mesma geração. É uma quantidade de escritores incríveis, né? Se você pensa no século XX, na prosa, poxa, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, contemporâneas, assim,
dois escritores incríveis, e do outro lado tem o Guimarães Rosa, simplesmente, e vários outros, né? Pouco depois aqui, o Beltrán Dourado, né? Tem alguns que são ainda muito conhecidos, hoje estão um pouco esquecidos, mas toda hora aparece. E a relevância global da literatura brasileira parece não estar à altura da nossa consciência desse valor, né? Isso por um lado, nos traz o perigo do ressentimento, né? Que a gente tem que lutar para evitar, porque ressentimento é veneno. Tipo, nós somos super bons, eles que não percebem, né? Deixa eles para lá, não vamos conversar com eles, né? E isso é um veneno, a gente não pode pensar assim. Por outro lado, nos leva a refletir sobre a relação entre o impacto das coisas lindas que nós, como brasileiros, fazemos e as questões geopolíticas nas quais o Brasil, como um Estado nacional, está envolvido, né? Isso nos levaria a discussões políticas assim super complexas, né? Porque parece que então o alcance do que nós podemos oferecer para o mundo pode ser limitado pelas limitações da nossa do nosso modo de construir, né, o próprio país, né? Por exemplo, a justiça, a igualdade, uma política externa soberana que né, imponha um respeito pelo nosso país. Né? Então é uma questão assim, como se aquela velha origem colonial ainda fosse uma limitação. Né? De repente, o Machado de Assis aparece, mas Machado de Assis, que é uma maravilha, claro, é apenas um de muitos outros, né? Então é um pouco assim injusto que a gente entra numa livraria aqui em Belo Horizonte, né? A gente encontra vários grandes escritores, né? Ingleses, americanos, franceses, russos, etc. Mas se você vai a Paris, a Moscou, a Nova York, os grandes escritores brasileiros aparecem também, mas não na mesma proporção, né? Então, isso, assim, por um lado tem o perigo do ressentimento, por outro essa reflexão sobre também a nossa responsabilidade cidadã, né, com relação ao nosso próprio país, né? Aqui já tem, aqui depois do senhor. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Fernanda. Então, eu gostaria de tratar sobre romance também, romanceiro da Deconfidência, e qual foi o impacto político na época do Estado Novo, né, principalmente. Como que isso foi recebido? Ele foi o Romanceiro da Inconfidência foi um livro imediatamente consagrado. Né? A gente está num momento em que o Brasil está se abrindo, né? O Estado Novo tinha acabado recentemente, havia muita confiança com o regime democrático, apesar de várias ameaças de golpe, né? Por exemplo, o próprio presidente Juscelino, que vem pouco depois, ele quase não conseguiu tomar posse, né? Depois de ser eleito, houve uma movimentação militar para impedi-lo, porque ele seria um continuador do Getúlio Vargas, que também só não houve um golpe ali porque ele se matou. É uma história que tem aquele momento trágico ali, né? Então, essa pergunta que você faz é muito boa porque ela parece nos abrir um horizonte de pesquisa, assim, bem uma pergunta de pesquisadora, né? Que eu sei que você é. Então eu não tenho uma resposta, assim, talvez você vai ficar devendo essa pesquisa para nós, né? Porque eu digo assim, foi um livro imediatamente consagrado, ele deve ter tido um impacto político, como você parece imaginar na sua pergunta, mas isso não foi pesquisado ainda. É contigo. Boa noite. Boa noite. Eu acredito que as obras de Camões, de Castro Alves e de Cecília Meirelles são recheadas de evoluções, né, de guerras, e o imaginário e o emocional desses três grandes escritores fazem parte e nos levam a grandes obras e fazem parte de momentos cruciais
prosa tem, né, um conceito. Vou lembrar também que Cecília Meirelles ganhou postumamente. Então, acho que esses três elementos também, e com a atualidade da mídia, se tornam muito próximos da nossa realidade. Isso mesmo, é verdade. Muito boa pergunta também. Né? Realmente a Cecília Meirelles e o Camões têm em comum isso, né? Os dois se serviram de episódios do passado das suas nações, né? Para criar grandes poemas, né? De alcance universal, né? É verdade. E esses três poetas, o Castro Alves incluído, né? Tem um teor político, né? Importante, né? Eu digo um teor político, não estou falando um teor partidário, né? Estou falando um teor de uma poesia que pode se debruçar sobre problemas políticos, né? Complexos, né? O Romanceiro da Inconfidência é um livro, é a poesia política da Cecília Meirelles, né? Ela está pensando sobre, né, como se dão os ideais que precisam de manifestação no domínio da política, como se dão os conflitos na política, como que o valor de cada um vai ser testado nesses conflitos, o compromisso de cada um vai estar em causa ali. Né? O Castro Alves também muito, né? No caso dele, em várias partes da obra dele tem essa preocupação política, e no caso dele é muito relacionada à militância pela abolição da escravidão no Brasil. Né? Poeta abolicionista, um poeta de grande impacto público, né, que gostava de declamar em público, gostava do auditório, ele conseguia conquistar os corações, que tinha uma espécie de militância específica da poesia. Né? Um poeta lindíssimo também. Né? É muito emocionante, por exemplo, ir a Salvador, né, e ver aquela estátua lá, a Praça Castro Alves, do povo. Maravilhoso. Né? Bem lembrado. Registrar aqui a presença da poeta Paula Vaz. Muito obrigado. Bela obra. Isso mesmo. Assina embaixo. Mais perguntas? Ali. Ei, boa noite. Boa noite. Eu estou meio nervoso por ser uma pergunta, não sei se é uma boa pergunta, mas se for das múltiplas faces dela, da vida, dessa personalidade realmente muito interessante dela, e assim, eu não sei se estou falando direito, mas você acha que a gente pode tirar alguma lição, alguma coisa que a gente possa usar na nossa vida, assim, se inspirando na vida dela, de algum jeito? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Nenhuma razão para ficar constrangido. Muito boa pergunta mesmo. Eu acho que sim. Tem muitas, né? Tem muitíssimas, né? Mas eu vou selecionar uma que pode ser bem importante, assim, no contexto de uma escola, né? De excelência como essa aqui, né? Que lida com a formação de pessoas jovens, né? Vou selecionar só uma, que é uma das que mais me impressionam, das lições de Cecília Meirelles que mais me impressionam. É essa obstinação com que ela segue a cabeça e o coração dela, sem se deixar influenciar por pressões exteriores, nem de ordem política, nem de ordem cultural, nem de ordem literária. Ela faz o que ela pensa e sente que é verdadeiro, justo, bom. E segue, sem temer, e é adorada por todos. Apesar dela não se deixar assimilar, dela nunca ceder à pressão de assimilações, ela não se juntar a nenhum rebanho e tal, todo mundo a adora, né? E dá super certo, e é feliz. Essa é uma lição que eu acho muito importante, né? A gente, né, confiar no que a gente está pensando, sentindo, planejando e seguir aquilo. Né? Vai dar certo.
Máximo. Obrigado. Sua pergunta fechou muito bem, eu acho. Excelente pergunta, excelente resposta. Você quer ler retratos? Tá bom. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todo mundo nessa noite luminosa que o nosso querido Sérgio Alcides nos proporcionou, graças à nossa sempre e para sempre amada Cecília Meirelles, cuja memória nós vamos honrar e celebrar para sempre, né? O legado dela continua entre nós aí, não é isso? Mais uma vez, muito obrigado a Márcia, a Flávia, a Dani, a Lurdinha, a toda a equipe da Fundação, por todo o apoio, todo o carinho. Vem mais episódios por aí de Divinas Conversas. Vem outra mulher por aí, essa aí muito conhecida também nos Estados Unidos, que é a nossa perene Clarice Lispector, em breve, né? E agora eu queria só encerrar pedindo aplausos mais uma vez para o nosso querido Sérgio Alcides. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, foi excelente. Excelente, muito obrigado. Excelente, viu? Excelente.